Olá, meus queridos, aqui estamos nós mais uma vez no canal Bessorá para meditarmos juntos na palavra do Eterno. E a pergunta de hoje é: quem é o servo fiel? Será que eu sou um servo fiel? Será que as minhas obras encontram aprovação diante do Eterno? Eu não devo trabalhar em vão. Eu devo saber que resultado me espera, como o Senhor me vê. E para termos as respostas para essas questões, vamos ao que está escrito. E começando pelo texto que está em Matitiarro, capítulo 25, versículo 21, Matitiarro também conhecido como Mateus, diz assim: e o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Certamente essa é uma expressão que todos nós que servimos ao Eterno queremos ouvir. Servo bom e fiel. E o final também é maravilhoso. Participa da alegria do teu Senhor. Participa da herança, dos bens, do desfrute, principalmente da presença do Eterno. É uma alegria termos um Senhor que quer compartilhar conosco aquilo que é dele. Mas para isso precisamos corresponder às expectativas do Senhor também. Essa passagem ela está dentro da parábola dos talentos, uma parábola citada pelo Senhor Yeshua quando estava ensinando os seus discípulos. E aqui no capítulo 25, inclusive, ele está falando sobre o reino dos céus. A partir do versículo 1, ele começa a falar inicialmente sobre a parábola das 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E ele tratando aqui da parábola das 10 virgens, na continuidade trata sobre a parábola dos talentos. Aqui no capítulo 25 mesmo, versículo 14, ele continua assim. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. Perceba, há aqui de início um estabelecimento claro entre senhor e servo. O reino dos céus tem um senhor que, antes de tudo, nos deixa um exemplo magnífico de obediência. O Senhor Yeshua foi obediente até a morte, cumpriu toda a vontade do Pai. Então ele sabe o que é servir. E agora, como o Senhor dos céus e da terra, o soberano que o Pai estabeleceu sobre toda a sua criação, ele também vai avaliar a nós como servos. E diz aqui que ele vai entregar a estes servos, né, uma comparação com o reino dos céus, esta parábola, e esses servos vão receber segundo a sua capacidade. Um vai receber 5 talentos, outro vai receber 2 e outro vai receber 1. Todos eles têm capacidade. Todos eles podem lidar com aquilo que receberam. É uma oportunidade que eles estão recebendo e precisavam aproveitar esta oportunidade. Então ele segue viagem e confia os seus bens a esses 3 servos. Um que recebe 5, um que recebe 2 e o que recebe 1 talento. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 talentos, mais 2, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Você vai perceber que as atitudes estão aqui também descritas. O que tinha recebido 5 talentos foi negociar com esses talentos, foi trabalhar para produzir mais. E conseguiu mais 5. Além daqueles 5 que ele conseguiu mais 5. Que recebeu 2 talentos, agiu da mesma maneira, foi negociar com esses talentos, foi trabalhar e produziu mais 2 talentos. Contudo, a atitude daquele que recebeu 1 talento, não por falta de capacidade, mas por preguiça e negligência, ele enterrou o talento que lhe foi confiado e não produziu nada. Depois de algum tempo, seu senhor volta para acertar as contas com eles. Então, o seu senhor vai requerer qual é o resultado que cada um está apresentando, o que cada um está produzindo, quais são as obras
o que se espera de cada pessoa, o que ela está apresentando de fato. O senhor vai apresentar aqui o seu veredito. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Você vai perceber aqui que ele usa 2 adjetivos: servo bom e fiel. Bom e fiel. Bom porque é um servo que trabalha, um servo que produz, um servo que apresenta resultado, aproveita a oportunidade que tem, a chance que tem, e não vai encontrar desculpas para não produzir, mas vai aproveitar a oportunidade para trabalhar. Esse servo bom, ele é qualificado assim porque produz. Mas há uma outra qualidade acrescentada aqui: fiel. Você percebe que o servo, ele recebe 5 talentos. E quando ele apresenta ao seu senhor, ele apresenta 5 talentos que lhe foram confiados, mais 5 talentos que foram conquistados a partir do trabalho. Ele poderia ter pensado: bom, meu senhor não sabe quanto eu produzi, eu posso apresentar os 5 talentos dele e acrescentar aqui, digamos que 4, eu fico com 1 talento para mim. Ou quem sabe, eu entrego 3 a mais, ele vai estar com 8 no final e eu fico com 2. Ele não vai saber. Mas você observa aqui que a atitude dele é de fidelidade. É de alguém que reconhece a oportunidade que teve e que agora, na hora de entregar o resultado, ele entrega o pleno resultado ao seu Senhor. E aí ele vai receber do Senhor algo que está muito além do que simplesmente aqueles 5 talentos recebidos e mais os 5 talentos conquistados. Olha o resultado. Participa da alegria do teu Senhor. Ele não vai ter o desfrute apenas dos 10 talentos totais que estiveram em suas mãos. Ele vai ter a participação de todos os bens, da alegria do seu Senhor. O seu senhor vai compartilhar com ele aquilo que é de sua propriedade, para que ele possa ter esse desfrute também. Então, aí a diferença do que os homens, como eles lidam com os seus servos, com os seus trabalhadores, e como o Senhor lidar com aqueles que produzem para ele, que aproveitam a oportunidade e que são bons servos e também fiéis. Nesse tempo onde a avareza, onde a ganância está tão presente, e se fala muito de prosperidade, quando na verdade as pessoas estão em busca de viver egoístamente, viver apenas usufruindo das coisas materiais, mas não estão buscando usufruir do Senhor. Não valorizam a pessoa do Eterno, mas valorizam os bens que o Eterno pode dar. Aqui a gente vê o que é ser servo bom e o que é ser servo fiel. Não é viver egoístamente, mas é viver realmente na dependência do Eterno e cumprindo o seu dever para com ele. Na continuidade, o servo que recebeu 2 talentos também vai ter o mesmo benefício. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 talentos que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Mais um que vai participar do banquete dos bens, da presença de tudo que é propriedade do Eterno, do Elohim vivo, do Senhor e Salvador das nossas almas. Então aqui a gente está vendo essa comparação que o Senhor está fazendo com esses servos que agiram sabiamente, que tiveram a chance e aproveitaram a oportunidade para produzir. Agora chega aquele que não produziu. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Observe aí que ele é cheio de justificativas. Ele simplesmente enterrou o seu talento. Ele não produziu,
Ele desprezou a oportunidade que teve. Agora ele tem que arranjar toda uma explicação para não produzir. Enquanto os outros que produziram simplesmente apresentaram o resultado, toma aqui o que o Senhor me confiou e mais o que eu ganhei, não nada mais além disso. E receberam o privilégio de participarem da alegria do seu Senhor. Este aqui era cheio de justificativas e ainda transferindo uma, um demérito ao seu Senhor. Tu és severo, tu colhes onde não semeaste. Olha, ele recebe uma oportunidade, desperdiça a sua oportunidade e ainda vem censurar o Senhor que lhe deu a oportunidade. E olha que ele foi o que menos recebeu, mas não aproveitou a chance que teve. Porque a resposta que vai ser colocada aqui é a seguinte: mas o seu senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Nem esse trabalho ele quis ter. E agora ele vai receber a sentença: tirai dele o talento e entregai ao que tem 10 talentos. Pois todo o que tem, mais lhe será dado, e terá em fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha o contraste. Enquanto esse fica do lado de fora, nas trevas exteriores, aqueles participam porque aproveitaram a chance de servir. Agarraram a oportunidade não como algo negativo, mas como algo positivo. E agora recebem a recompensa, além de expectativa, né? Ele recebe do Senhor o privilégio de desfrutar dos seus bens. O outro fica nas trevas exteriores. Então, servir ao Senhor é para quem realmente reconhece esse privilégio. Não é para quem está ali, né, ainda dizendo, porque isso, porque aquilo, cheio de justificativas para não produzir. É para quem realmente enxerga a oportunidade que tem em mãos. E para isso, para servir bem, a pessoa precisa conhecer a vontade do seu Senhor. Não adianta apresentar diante do Senhor algo, mas eu sirvo ao Senhor à minha maneira. Foi esta forma como Caim foi rejeitado. Caim foi o filho de Adão, primeiro filho de Adão. Ele e Hevel apresentaram as suas ofertas ao Eterno e o Senhor atentou, recebeu a oferta de Hevel, mas não recebeu a oferta de Caim. Caim ficou muito irado, seu semblante descaiu e o Senhor veio falar com ele e disse: Olha, por que você está com essa cara? Não é certo que se você proceder bem, você vai ser aceito? Você sabe o que você tem que fazer. Você tem que cumprir a minha vontade. O que acontece com muitas pessoas hoje é que elas querem servir que nem Caim, ao seu jeito, à sua maneira. Não estão preocupadas em buscar saber o que o Senhor ensina, o que o Senhor diz. Às vezes é mais cômodo até ficar ouvindo pregações, mas não quer ter contato com a palavra, não quer ir aos pés do Senhor para buscar as convicções que tanto precisa pela presença e operação do Espírito Santo, que confirma a palavra do Eterno em cada coração. Muitos não querem ter esse trabalho. Quem quer servir bem tem que estar disposto ao trabalho e conhecer a vontade do Senhor e fazer esta vontade dá trabalho. Muita gente quer ter esse privilégio de ouvir, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor, mas não está disposto a agir como servo bom e fiel. E para saber a vontade do Senhor, há um texto, inclusive, aqui que eu separei, de Lucas, capítulo 12, versículo 42, destacando a necessidade de conhecer essa vontade e ser um administrador fiel. O Senhor respondeu: Qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Ou seja, é mais uma parábola que ele está falando, e aqui ele está trazendo o exemplo de alguém que tem outras pessoas sob a sua responsabilidade e tem o dever de trazer o alimento para esses servos que estão sob sua responsabilidade. E ele vai dizer na continuidade: Bem-aventurado o servo a quem o seu senhor, quando vier,
encontrar fazendo assim. Fazendo assim como? Fazendo assim conforme a ordem, a vontade do seu Senhor, conforme o Senhor estabeleceu. Hoje muitos querem estabelecer para o Senhor o que devem e o que não devem fazer. Vivem segundo as imaginações, mas querem a aprovação do Senhor, ainda que não tenham se dado ao trabalho de conhecer a vontade do seu Senhor. E aí é que está o grave erro de muitas pessoas, que um dia se depararão perante o Senhor, terão que dar contas das suas obras e terão uma infeliz surpresa. E serão colocados como servo inútil, lançados nas trevas exteriores. Esta é a vontade do Senhor? Obviamente que não. O Senhor quer que todos estejam participando da sua alegria e ele trabalha para isso. Aqui mesmo na continuidade desse texto, no versículo 44, em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Ou seja, esse daqui está fazendo a vontade do seu Senhor, terá ainda mais confiado a ele por conta da sua fidelidade, por conta da sua devoção ao seu Senhor. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos estar dispostos cada dia a conhecer e prosseguir em conhecer ao Eterno, conhecer a sua vontade, conhecer as suas regras, conhecer os seus mandamentos, saber o que o Senhor aprova e o que o Senhor não aprova, porque eu quero servir. Eu sei a oportunidade que tenho e eu preciso aproveitá-la. Eu preciso perseverar com Ele, para que no dia em que eu tiver que dar conta das minhas obras, eu possa receber do Senhor a aprovação que eu tanto desejo e estar desfrutando de tudo o que Ele preparou para os seus servos. O maior exemplo de servo é o Senhor Yeshua. E a maior recompensa que a gente vê na Escritura foi a que ele recebeu do Pai. O Pai o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ora, se o Senhor Yeshua é o nosso exemplo e ele mostra o caminho e nós vamos servi-lo, o Senhor também tem preparado um futuro glorioso para o servo bom e fiel. Então, meus queridos, fica aqui a nossa reflexão de hoje, que nós possamos guardá-la nos nossos corações, possamos nos empenhar por conhecer a vontade do nosso Senhor e receber sempre dele a direção e a aprovação. Que o Senhor vos guarde. Na próxima semana estaremos voltando aqui. Não deixe de passar adiante esse conteúdo, compartilhe, deixe o seu like, faça o seu comentário também. É sempre uma maneira de a gente fazer uma promoção aqui do canal, fazer o canal crescer e chegar a mais pessoas. Que o Senhor abençoe a todos vocês e até a próxima segunda.